Olá pessoal, meu nome é Lucas Galdino e hoje a gente vai conversar um pouco sobre estimulação cerebral por corrente contínua, concomitante com registro de eletroencefalografia. Vamos lá? A estimulação cerebral por corrente contínua, ela está dentro do espectro que a gente conhece como estimulação cerebral não invasiva. A estimulação cerebral não invasiva é definida como a mudança nos potenciais cerebrais, sejam elas de origem magnética ou elétrica, onde não é necessário realização de cirurgias para que ocorra essa estimulação. Né? Então a gente coloca eletrodos encostados na superfície do escalpo, do couro cabeludo, ou bobinas que ficam a uma certa distância do nosso couro cabeludo. Né? Então, dentro da estimulação cerebral não invasiva, a gente tem a estimulação transcraniana magnética, a estimulação magnética transcraniana, né, com suas subdivisões, e outro tipo de estimulação cerebral não invasiva é a estimulação elétrica transcraniana, com seus subtipos, né? E hoje a gente vai discutir um pouco em detalhes sobre a estimulação transcraniana por corrente contínua, que a sigla em português é TCC ou TDCS, da sigla do inglês, né? Comparando as duas técnicas, como eu falei anteriormente, a estimulação magnética transcraniana tem como base a utilização de bobinas, ou seja, dentro dessas bobinas passa uma corrente elétrica com alta densidade, que gera um campo magnético que estimula diretamente e aumenta o disparo neuronal em determinada região. Já a estimulação cerebral por corrente contínua é utilizado um aparelho, geralmente móvel, né, que o paciente continua fazendo suas atividades, atividades cognitivas, comportamentais, seja lá quais o experimentador necessita. E a gente tem dois tipos de eletrodo, que é o ânodo e o cátodo, né, que está sendo mostrado aqui em vermelho o ânodo e o cátodo em preto. Em detalhe, a gente vê a comparação do modo de funcionamento da estimulação transcraniana magnética para a estimulação cerebral por corrente contínua. Na figura da esquerda aqui, a gente vê que existe uma corrente de alta densidade passando por dentro dessa bobina com forma de 8, e essa corrente elétrica gera um campo magnético que, ao adentrar na superfície do cérebro, excita ou inibe diferentes tipos de neurônio, né? E a diferença para a estimulação cerebral por corrente contínua é que a TMS ela gera o disparo neuronal, diferente da TDCS ou da estimulação cerebral por corrente contínua, que facilita o disparo neuronal de acordo com o comportamento que está sendo realizado pelo participante, como vai ser explicado posteriormente. Então, a TDCS, como eu falei já, ela constitui um eletrodo que está sendo esquematizado por esse aqui em amarelo, que chama ânodo, e outro eletrodo que a gente chama de cátodo. E a direção da corrente ela é do ânodo para o cátodo. Existe uma tendência do ânodo estimular e uma tendência do cátodo inibir, mas em algumas pessoas, em algumas áreas ou algumas respostas, existe um efeito que a gente chama de efeito vicário, que é quando o ânodo inibe e o cátodo estimula, mas isso é uma condição bem rara, mas já é descrita na literatura, né? Então, aqui em detalhe está mostrando o funcionamento da estimulação magnética transcraniana, né? É colocada uma bobina acima do córtex motor, nesse exemplo aqui, né? E ao momento que é ligada a bobina, como eu falei para vocês, diferente da TDCS, a TMS ela gera disparos neuronais. Então, se eu colocar em cima da área da mão, por exemplo, no córtex motor, ela gera esse disparo e aí vai haver o caminho ativado da ativação córtico-espinal, né? E a gente vai observar através de uma eletromiografia ou não, simplesmente a mão do paciente contraindo, né? Então, ele gera um potencial elétrico no cérebro de forma direta. O que acontece com a TDCS é que nessa imagem a gente vê o posicionamento do eletrodo ânodo na parte esquerda da cabeça do participante e o cátodo na parte direita. Então, nessa imagem central a gente vê em vermelho uma tendência à excitação e em azul uma tendência à inibição próximo do local onde está localizado o eletrodo. Já nessa figura da direita aqui, é mostrado a direção da corrente e as tendências de despolarização e polarização. Né? Próximo de onde está o eletrodo ânodo, existe uma tendência de despolarização neuronal, ou seja, uma tendência, uma mudança no limiar de disparo neuronal. Já próximo ao cátodo, existe uma maior tendência de hiperpolarização, ou seja, inibição daquela área. Sendo assim, a TDCS facilita
o disparo neuronal quando requerido para uma determinada tarefa, por exemplo. Então, se eu colocar o eletrodo do TDCS, o eletrodo de estimulação, o ânodo, sobre o meu córtex motor, e eu não estiver desenvolvendo uma atividade associada ao córtex motor, muito provavelmente essa estimulação não vai servir para muita coisa. Por quê? Como é mostrado nessa imagem aqui, a TDCS ela funciona mudando os limiares dos neurônios que estão em função em determinado comportamento. Então, diferente da TMS, a TDCS funciona como uma terapia alternativa concomitante com uma tarefa. Então, se eu quero melhorar o meu desempenho em escrita, por exemplo, está sendo muito utilizado em pacientes com Parkinson, né, que é uma estimulação indireta dos núcleos basais, eu coloco o eletrodo, o ânodo sobre o córtex motor e o cátodo em outra área, seja ela qual for, e peço para o participante, enquanto estiver recebendo a estimulação por TDCS, ficar escrevendo algum texto ou o que ele estiver ouvindo. E bem como para as outras atividades cognitivas. Então a gente vê que em amarelo seriam os neurônios que estariam disparando para um determinado comportamento, e após a TDCS aqui mostra que o efeito da TDCS é sobre os neurônios que já iriam disparar naquele momento ou para determinado comportamento. Isso é uma teoria bem conhecida já, chama teoria de preferência. E nessa imagem aqui é mostrado como a TDCS aqui em amarelo muda o limiar de disparo neuronal, né? Então aqui em detalhe a gente vê o funcionamento, como eu falei, do direcionamento da corrente do ânodo para o cátodo, né, onde aqui tende a acontecer uma excitação e aqui próximo do cátodo aconteceu uma inibição, né? Mas como a gente vê, essa corrente ela não é tão direcional e não é tão focada. Então, estudos já mostraram que quando a gente coloca um eletrodo convencional de TDCS, que são aqueles eletrodos de esponja de 3 por 5 centímetros, 5 por 5 centímetros, 2 por 4 centímetros, esse eletrodo é grande demais e acaba gerando uma tendência à excitação neuronal em uma grande área que talvez não seja a área de interesse, né? Então, para minimizar isso, foi criado um TDCS que chama HD-TDCS, ou TDCS de alta definição. No que ele consiste, né? Ele consiste em uma montagem diferenciada com eletrodos menores para modulação e estimulação cerebral não invasiva, né? Então, como é que acontece? Ao invés de a gente ter um eletrodo grande, que é o ânodo, e outro eletrodo cátodo, vão existir eletrodos pequenos com propriedades similares à TDCS convencional, ou seja, ânodo e cátodo. Então aqui a gente tem uma montagem na qual existe um cátodo central e um ânodo rodeando, formando um quadrado aqui, e a tendência vai existir, ao invés de passar a corrente do ânodo em direção ao cátodo, da esquerda para a direita do cérebro, ou da parte frontal para o processo mastoide, geralmente, que é outro local onde é colocado o eletrodo de inibição, por exemplo, o sentido da corrente vai ser do ânodo que está aqui central para o cátodo, ou seja, a gente tem uma certa focalização na tendência elétrica para a mudança do limiar de disparo, como é mostrado aqui. Quando o cátodo é colocado de forma central aos ânodos, existe uma tendência de inibição local, muito mais local, e isso acontece também para o ânodo, ou seja, aqui é colocado o ânodo central, esses 4 eletrodos aqui que estão dispostos em forma quadrática ao redor são os cátodos, existe uma tendência de corrente do ânodo para o cátodo, gerando uma excitação local e focal. Nessa imagem está sendo comparado o sentido da corrente que existe entre um TDCS convencional e um TDCS de alta definição, né? Então a gente vê, se eu coloco um eletrodo de excitação, um ânodo, sobre o córtex motor, por exemplo, e um eletrodo de inibição sobre o córtex pré-frontal dorsolateral, ou simplesmente no frontal, vai existir uma mudança na polarização cerebral, basicamente em todo o cérebro, como a gente vê aqui, né? O eletrodo de estimulação e o eletrodo de inibição. Diferente do que acontece para a montagem de alta definição, né, que é uma configuração, como está sendo mostrada nessa imagem, de 4 por 1, onde a gente tem 4 cátodos e um ânodo central, e nessa imagem aqui mostrando os slices, ou seja, as fatias, né, do esquema do cérebro, mostrando que a estimulação está sendo mais focal, como também pode ser vista nessa porção aqui. Somente uma pequena porção do córtex está sendo estimulada com os eletrodos em alta definição. Isso é muito legal porque
Isso gera uma certa focalização e uma tendência ao disparo neuronal relacionado a certo comportamento que a gente tem, certos comportamentos que a gente tem interesse em pesquisar, né? Aqui nessa imagem também está sendo descrito a comparação da TDCS convencional com a TDCS High Definition, ou alta definição. Né? Esse artigo é bem famoso, é um clássico em estimulação cerebral, e aqui mostra a disposição de um ânodo sobre o córtex motor também, e de uma disposição de eletrodos do tipo 4x1, como foi falado previamente. Nessas imagens a gente vê o espalhamento na excitação causada pelos eletrodos, e aqui uma tendência à focalização quando o eletrodo é do tipo HD-TDCS, lembrando que esses estudos foram feitos com modelos computacionais. Para solucionar esse problema, uma das empresas que tem sido bastante crescente no mercado é a SteamScience, né, junto com a Santa Fe Neuroscience, que lançou o equipamento Neuromod, né, que funciona como estimulador em High Definition para vários tipos de estimulação cerebral. Né? Então, aqui mostra que existe a estimulação cerebral por corrente contínua, como eu tinha falado para vocês, o TDCS, a estimulação cerebral por corrente alternada e a estimulação cerebral randômica, que é uma corrente onde a gente não tem certo controle. Né? Junto com esses subtipos, a gente também tem um tipo especial, que é a estimulação de potenciais relacionados a evento, como o P300, que eu vou fazer um vídeo posterior só sobre ele. Com relação à disposição dos eletrodos, esse sistema da Neuromod System vem com uma touca para eletrodos, onde a gente pode colocar o eletrodo de estimulação e o eletrodo de inibição no local que a gente tiver interesse, no escapo do participante. Por que esse eletrodo ele vem em uma touca? Porque existe uma grande vantagem desse sistema da Santa Fe Neuroscience, porque ele é compatível com o registro de EEG. Aqui a gente vê o eletrodo de estimulação bem pequeno aqui, que ele chama de TXS Electrode, que é encaixado numa base, e acima do topo dele é colocado um eletrodo compatível com o sistema da Brain Products, que eu já tenho outro vídeo mostrando para vocês também. Então, concomitante à estimulação, existe um registro de EEG. Isso vai de contra com o que foi descrito há muito tempo, que seria impossível gravar um sinal cerebral com certa fidedignidade enquanto se está estimulando. Né? Essa empresa, Santa Fe Neuroscience, com esse equipamento, tem um script no MATLAB que tende a utilizar filtros e reduzir os artefatos causados pela estimulação cerebral, resultando no sinal somente o registro de eletroencefalografia. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.